Bom dia, amigos. Eu, Cleane Fontinelli, me alegro a cada dia por estar à frente do programa Corpo Estilo de Vida. Esse programa que cresce a cada dia com a sua audiência. E eu agradeço muito por isso, tá, gente? Continue convidando seus familiares e amigos a assistirem o nosso programa. E eu já começo perguntando, você está sedentário? Então é bom procurar uma boa academia, praticar atividade física e ter bons hábitos alimentares. Tudo isso vocês aprendem aqui no nosso programa, pois ensinamos todos os segredos da longevidade. Um grande abraço e agora vamos assistir juntos o nosso programa que só está começando. E no nosso Espaço Saúde Pública, vocês vão conferir agora a entrevista com o deputado Paulo Facó. Bom, amigos, estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e vou conversar com o deputado Paulo Facó. Ele que tem alguns projetos tramitando na casa, uns já foram aprovados e outros ainda que virão, quando o assunto é saúde, não é, deputado? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cleane. Bom dia, ouvinte do SBT. Prazer estar aqui contigo. Realmente nós temos um projeto que eu considero muito interessante, que é protegendo as pessoas que têm a doença celíaca, aqueles que não podem usar o glúten nos alimentos. Então, esse nosso projeto ele tem por objetivo que as redes de supermercado separem nas suas glândulas os produtos que contêm glúten e os que não contêm. Então, porque o que é que acontece hoje? O pessoal fica procurando, rodando no supermercado e isso demora muito e acaba prejudicando a saúde das pessoas. Então, a rede de supermercado já foi devidamente comunicada e a associação aprovou de pronto essa nossa ideia e, com certeza, será um projeto que vai ter aprovação do governador. Muito bom. Além desse projeto que é muito importante, que são as crianças que têm a intolerância ao glúten, como você falou, também as doenças celíacas, né? Que são alguns alimentos que também causam essa alergia, causando esse desconforto tanto para a criança como também para a família, que cuidam para fazer essa separação e divisão desses alimentos. Com certeza. Essa doença celíaca é até um pouco desconhecida, digamos assim, do grande público. Muita gente tem essa doença e só vai detectar com uma certa idade. Então, hoje, com essa apresentação desse nosso projeto e também outros projetos que nesse mesmo sentido, essa doença veio ficar mais, digamos assim, mais conhecida. Então, ontem mesmo eu encontrei com uma pessoa que tinha doença celíaca e veio descobrir com 40 anos. Então, passou vários anos sofrendo sem saber. Então, o objetivo desse nosso projeto é esse: proteger a população, proteger a saúde da população. Muito bom. E além desse projeto, deputado, nós sabemos que você também foi um dos que aprovou, né, levou um projeto para poder tornar mais segura ainda a prática dos esportes radicais aqui no nosso estado do Ceará. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Pois não, Cleane. O objetivo da apresentação desse nosso projeto, que inclusive teve aprovação unânime aqui na Assembleia, já foi para o governador sancionou e vamos fazer uma audiência pública com as federações ligadas aos esportes radicais. Para quê? Para quando fosse fazer rapel, fosse fazer escaladas, fosse fazer voo de asa delta, algum esporte radical, como o próprio nome diz, essa pessoa que for responsável por esse evento tem que tirar a licença da delegacia de polícia, tem que ficar tudo legalizado. Porque o que é que vinha acontecendo antes? As pessoas praticavam esses esportes radicais, mas sem tirar a licença em lugar algum. Quer dizer, se houvesse algum acidente, você tem que se cercar de toda a segurança para que o esporte possa ser realmente um momento de prazer e não venha se tornar num acidente grave. Muito bom, gente. Esse é o nosso espaço, que é aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é o Espaço Saúde Pública, onde você vai ter vez, escrevendo através do e-mail que está na tela, tá, gente? Se você quiser dar alguma sugestão de projetos também que possam tramitar aqui na casa, com o apoio dos deputados aqui estaduais, vai ser o maior prazer, não é, deputado Paulo Facó? Com certeza, nós estamos atrás de boas ideias. Eu quero aproveitar esse espaço, que é único, Cleane, para parabenizar você, parabenizar a televisão por esse programa que faz um grande bem à população, porque trata de saúde pública, esclarece a população e você está dando uma grande contribuição ao nosso estado.
Muito obrigada, deputado, eu agradeço. E obrigada a vocês que nos assistem. Obrigada. Olá, amigos! Mais uma vez estou aqui na loja Sagian e vou conversar com a diretora administrativa, que é a Samara Mendonça. Ela que vai falar de uma linha muito confortável, que são os sapatos ideais para gestantes. Não é, Samara? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Cleane. Tudo bem? Que prazer receber vocês novamente aqui na nossa loja. Vamos falar sobre um assunto que eu acho que está em alta, né? Porque onde a gente anda, a gente vê gestante, que são sapatos confortáveis. Quando a gente está nesse estado, a gente procura realmente o conforto, né? Não vale tudo em nome da beleza. Agora é o contrário, né? É tudo em nome do conforto, da praticidade e da saúde, da nossa saúde e da saúde do nosso bebê. Muito bom, gente. A Samara que está grávida de 6 meses, ela que tem um bebê, vai ter um bebê lindíssimo, também homem. Aí a gente, vamos falar um pouquinho sobre esses sapatos, né? Já que eu também estou grávida. Para as mulheres em casa que estão nos assistindo, que estejam grávidas, tem a linha Comfort, que é muito confortável. E o diferencial daqui da loja Sagian é o conforto e o design dos sapatos, que são lindíssimos. Esse diferencial que já ganha e conquista muitas clientes, não é? Exatamente. A nossa linha Comfort, nossa design, teve a preocupação de não desenvolver uma linha voltada apenas para senhoras, né? Então a linha, ela tem um design moderno, ela tem um design que você pode estar usando em qualquer ocasião, tanto durante a sua diária, jornada de trabalho, quanto naquela saída para o shopping, às vezes para um barzinho, né? Então tem essa preocupação que eu acho que é o ideal, porque a gente está grávida, mas também a gente não quer andar feia, né? A gente quer andar na moda, a gente quer andar com estilo. É isso aí. E o interessante, gente, é que além dos sapatos ser lindíssimos e sandálias, faz essa combinação com a bolsa, carteira, tem toda essa combinação para a mulher sair linda e chique. Exatamente, né? Os nossos acessórios você pode combinar, né? Hoje em dia a gente sabe que não se usa mais aquela coisa totalmente combinando, mas você usa sobreposições, né? Tom sobre tom. E aí dá pra gente fazer uma brincadeira bem bacana, porque a loja tem muita variedade de cores e modelos, tamanhos, e tem para todos os gostos. E me fala aí as novidades para quem está em casa nos assistindo, a expectativa de coleção nova, o que é que vem aí, o que é que a Sagian vai trazer de novidade para o mercado cearense. Bom, gente, a Sagian, ela tem uma proposta bem bacana, que não é apenas trabalhar com 2 coleções anuais, como algumas marcas faziam antigamente, né? Hoje em dia nós temos as 2 coleções principais, que são a verão e inverno, mas durante cada estação vão sendo lançadas, tem o alto verão, tem o alto inverno, tem o primavera-verão, então praticamente de mês a mês tem coisa nova, tem novidade na loja. Isso é o que é bacana. Muito bom, gente. Então você que está em casa nos assistindo, se estiver grávida, corram aqui para a Sagian, que os sapatos realmente são confortáveis e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E lembrando, né, Samara, é bom ressaltar que se vocês quiserem ser representantes da loja Sagian, é só entrar em contato aqui através do telefone que está na tela, 3047-0503, e deixar o seu nome, conversar com a Silvana, ela que é gerente aqui da loja, e passar as informações, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso você vender também a marca Sagian, não é, Samara? Exatamente, né? Nós estamos começando com esse trabalho aqui em Fortaleza, através de representantes. Até agora temos em torno de 5 representantes e elas estão todas dando depoimento de sucesso, graças a Deus, estão bastante satisfeitas. E aí a gente faz esse convite para você que é empreendedora, para você que busca aquela independência financeira. Eu acho que a gente tem o produto ideal para você conseguir conquistar essa independência. Muito bom, gente, é isso aí. Então agradeço a sua participação e agora a gente vai conferir, dar uma olhadinha aqui na loja sobre essa linha Comfort, que já é um sucesso para gestantes. Vamos lá, Cleane, fica à vontade, a casa é sua. Into my eyes, there to tell me that we're not meant to be in state of love, and stand still, wait until the sound of the warm thrill that gently wakes you up, and stand still, 'cause it's
loving sin and it's meant to be naturally eternal. O nosso programa ainda não acabou. Vocês vão conferir a entrevista com o Dr. Sisley e também uma enquete sobre reprodução humana com a doutora Remédios Pacheco. Eu volto já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Ceratocone, você sabe o que é isso? Então confira agora essa entrevista com o Dr. Sisley Jean, oftalmologista. E a pedidos de uma telespectadora, estamos mais uma vez com o Dr. Sisley, ele que é oftalmologista e vai falar sobre ceratocone, não é, doutor? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Cleane, bom dia os telespectadores. Bom, o ceratocone é uma patologia oftalmológica que afeta particularmente a córnea, daí vem o seu nome, né? Uma vez que ceratocone significa um cone na córnea. E é uma patologia que ultimamente tem se tornado muito importante por causa de algumas características. Uma coisa que há muito tempo é presente, só que os novos métodos diagnósticos de imagem mudaram um pouco a cara disso. Para falar em ceratocone, a gente tem que lembrar o seguinte: o ceratocone ele ocorre porque alguma coisa está errada nos tecidos de sustentação da córnea. Então essa córnea ela se torna um pouco mais plástica, um pouco mais moldável. E essa forma moldável de ser faz com que ela fique um pouco protusa, normalmente na parte inferior da córnea, levando a pessoa a ter astigmatismos irregulares, tá? E muitas vezes miopia também. Com o advento da cirurgia refrativa, muita gente procurando corrigir através do laser o seu astigmatismo, principalmente a sua miopia, passou a ser cada vez mais prevalente a detecção do ceratocone. Às vezes houve uma falsa impressão de que aumentou a prevalência do ceratocone. Não é que aumentou a prevalência, aumentou o diagnóstico, porque hoje ele é feito mais precoce, ele é feito mais frequentemente, justamente porque as pessoas estão procurando mais tentar resolver os problemas de miopia e astigmatismo. E esse problema, como você acabou de citar, que é o ceratocone, acabou de citar, como pode ser prevenido ou não? Qualquer pessoa pode ter, a partir de quantos anos é mais comum ter o aparecimento ou não? Bom, o ceratocone não é prevenível, mas algumas medidas a gente tem que tomar quando você desconfia por uma questão. Existe um padrão familiar,
Existe um padrão em maior prevalência em algumas doenças não inflamatórias do tecido conectivo, que é o tecido que faz parte do colágeno, que é onde parece estar o problema do ceratocônio, como algumas que a gente chama de síndrome Marfan, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, que tem alterações na formação ou na ligação entre as fibras de colágeno. Então, é tanto que um dos tratamentos que hoje está em voga para o tratamento do ceratocônio, ele mexe na ligação entre essas fibras, tornando a córnea um pouco mais rígida, tentando frear a sua progressão. Voltando a falar da questão epidemiológica, existe uma coisa importante, que esse problema normalmente se dá nas pessoas entre 15 e 25 anos. E normalmente, depois dos 30, ele tem a tendência a ou diminuir ou mesmo parar a sua progressão. Tá? Isso foi até importante para a decisão de pensar o quanto o colágeno era importante nessa situação, porque outros estudos tinham mostrado já que até pela exposição solar, de uma forma natural, a pessoa começa a ter maior ligação entre as fibras de colágeno estimuladas pela radiação ultravioleta do sol. E como eu já falei, esse procedimento que induz essa ligação usa justamente uma quantidade fixa de radiação ultravioleta calculada para ser colocada na córnea em um determinado tempo, para que esse fenômeno ocorra de uma forma mais rápida, artificialmente. Bom, gente, agora o Dr. Sisley, ele vai mostrar algumas imagens de como é feito o diagnóstico, né? Alguns aparelhos modernos que tem aqui na sua clínica que o senhor vai mostrar agora. Bem, Clânia, aqui temos o topógrafo de córnea. O topógrafo de córnea, ele mudou a história do diagnóstico do ceratocone, porque a partir das imagens formadas através desse aparelho computadorizado, nós podemos diagnosticar muito mais precocemente esta patologia. Essas imagens são captadas através desses anéis concêntricos que são projetados na superfície anterior da córnea, e esse reflexo é transmitido para o aparelho que monta as imagens de uma topografia, ou seja, tipo um mapa de elevação. Aqui temos uma topografia de um paciente que tem um astigmatismo regular. O que nós chamamos de astigmatismo regular? Astigmatismo regular é quando essa imagem em gravata de borboleta tem dos dois lados o mesmo tamanho e uma simetria de 180 graus entre elas. Isso é um astigmatismo normal. Por outro lado, nós temos aqui uma outra situação, uma outra topografia, desta feita de um paciente com ceratocone. O que a gente observa? Não existe mais aquela simetria entre o tamanho das duas imagens, dos halterezinhos, tá? Nem existe uma regularidade, uma formação de 180 graus entre as duas imagens, tá? E isso caracteriza o ceratocone, com a tendência a que esse halteres inferior seja maior do que o superior. Outra coisa importante que identifica bem o ceratocone é essa imagem espelho que tem entre o olho direito e o olho esquerdo. Você vê que as imagens são semelhantes, porém em espelho. Aqui já é uma fotografia de um paciente que foi submetido a um dos procedimentos terapêuticos para o ceratocone. Ceratocone, muitas vezes o tratamento dele é simplesmente colocar a correção óptica com óculos ou lente de contato, mas em algumas situações mais avançadas você tem que partir para outros procedimentos. Um dos procedimentos é a implantação de arcos de anéis, chamados de anéis de Ferrara ou anéis intracorneanos, tá? Que são colocados na intimidade da córnea, chega a cerca de 80% de profundidade da córnea, e tem além de diminuir o astigmatismo, tender a diminuir a miopia, eles conseguem parar a progressão da doença. Uma outra procedimento que está cada vez mais sendo importante no tratamento desses pacientes é a indução de ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno para induzir um certo endurecimento e diminuir a plasticidade da córnea, que está aumentada nesse tipo de paciente. E aí então vamos mostrar um pouco desse procedimento para vocês. Bom, aqui já é o paciente já em posição, e é o primeiro passo do procedimento, que é
a raspagem do epitélio, que é a camada mais superficial da córnea, uma vez que essa radiação não consegue penetrar dentro do estroma da córnea com o epitélio aberto. Bom, após retirar o epitélio, a gente vai colocar riboflavina. Após 30 minutos de riboflavina, o paciente já vai estar pronto para receber a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta é em torno de 3 milivolts, a uma distância já muito bem calculada. Esse procedimento dura em torno de 30 minutos e vai sendo aplicado através desse aparelho que nós vemos a imagem. Bom, aí nós estamos dando um close no olho desse paciente. Nós estávamos tentando mostrar a presença já dos anéis de Ferrara que eles tinham sido submetidos anteriormente a essa cirurgia. Muitas vezes a gente tem que juntar 2 ou mais procedimentos para dar uma solução definitiva para o paciente. Aqui já estamos no final do procedimento. Nós tiramos essa lente coronal. Essa lente coronal ela é usada para proteger a região límbica da córnea, porque a radiação ultravioleta ela pode causar apoptose dessas células. Essas células são necessárias para a reposição do epitélio. Então nós usamos essa proteção. Após isso, colocamos uma lente terapêutica como fosse uma espécie de curativo. Bom, gente, então é isso. O Dr. Cisley explicou agora de forma bem didática como é feito todo o procedimento e também o procedimento cirúrgico. E se você sente algum desconforto na visão, o correto realmente é procurar um excelente oftalmologista. E eu agradeço, doutor, a sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade, Clênia. Muito obrigado, porque é uma oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo aos pacientes, às pessoas que têm curiosidade, que às vezes têm necessidade desse esclarecimento. É um prazer estar sempre aqui. Em breve estaremos novamente. Obrigada. Bom, agora eu vou conversar com a doutora Remédios e ela, a pedido dos telespectadores, vai tirar muitas dúvidas sobre reprodução humana, não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cleane. Isso mesmo. Estamos aqui mais uma vez para tirar as dúvidas daqueles casais que têm problema para engravidar. É isso aí. Então vamos conferir agora a primeira pergunta. Doutora Remédios, uma mulher tomar anticoncepcional por um longo período de tempo, ela pode ter problemas para engravidar? A gente trabalha com a medicina baseada em evidências. Então, tudo que a gente diz aqui, eu disse para uma paciente, alguém já fez um estudo com um número de casos muito grande para chegar a uma conclusão. Até hoje, não tem nenhum estudo comprovando que o uso de anticoncepcional por tempo prolongado é causa de infertilidade. Pode ser que daqui a 5, 10 anos saia alguma coisa falando isso, mas até hoje a gente não pode afirmar isso. Doutora Remédios, até quando deve-se tentar engravidar naturalmente? O ideal é que a mulher se programe para tentar uma gravidez antes dos 35 anos de idade. Hoje em dia a mulher trabalha, diferente de alguns anos atrás, tem outros compromissos, quer se formar, quer ter uma carreira antes de formar família. Então, com isso, o tempo vai passando e ela vai ficando mais velha. Então, depois dos 35 anos, a mulher perde cerca de 75% da fertilidade dela. Então, quem quer engravidar, o ideal é tentar isso antes dos 35 anos de idade. Doutora Remédios, gostaria de saber qual o momento certo de procurar um especialista na área de reprodução humana. Quando a mulher decide engravidar, que ela para de usar o método anticoncepcional, seja ele comprimido, injeção, ou até mesmo os métodos de barreira que a gente fala, camisinha, coito interrompido, ela pode esperar até 1 ano. Durante esse ano, ela tendo relações sexuais regulares e a gravidez não aconteceu, já é a hora de procurar um especialista para fazer alguns exames e tentar identificar essa causa. Existem casos que a gente pode até antecipar essa procura ao especialista, mesmo quando ela tem menos de 35 anos de idade, mas que, sabidamente, ela já tem alguma outra doença que possa atrapalhar a gravidez, como, por exemplo, miomatose uterina, endometriose, que ela já teve algum processo infeccioso, doença inflamatória pélvica, que é oriunda de uma doença sexualmente transmissível, ou que sabidamente o marido já tem algum problema no sêmen, ou se ele já fez vasectomia e casou de novo.
Então, tem que procurar esse especialista antes mesmo deste ano se fechar. Doutora Remédios, quais os melhores tratamentos na área de reprodução humana para as mulheres engravidarem? Os tratamentos para engravidar a gente divide em baixa e alta complexidade. Os de baixa complexidade é o coito programado e a inseminação intrauterina. O coito programado é um processo em que a gente estimula a ovulação da paciente com medicações, seja ela oral ou injetável, e vai acompanhando esse processo da ovulação pelo ultrassom para programar o melhor dia de ela ter relação sexual em casa. Isso se o homem tem sêmen bom e ela está com as trompas funcionando. A inseminação intrauterina ainda é considerado baixa complexidade, mas é um pouquinho além do coito programado, porque o que tem de diferente é que ela toma a medicação do mesmo jeito para estimular a ovulação, acompanha com ultrassom e, em vez de ela ter relação sexual em casa, a gente programa para que a ovulação dela ocorra no horário na clínica, para que nesse horário a gente coloque o sêmen do marido já preparado, capacitado, como a gente diz, dentro do útero. Para isso também ela tem que ter pelo menos uma trompa funcionando e o sêmen do marido tem que estar numa concentração e motilidade adequada para que a gente tenha sucesso com a inseminação. Os tratamentos de alta complexidade é a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide no óvulo. Esses dois tipos de tratamento a fecundação acontece no laboratório. Aquilo que aconteceria na trompa da mulher, naturalmente, ou na inseminação, vai acontecer no laboratório. E a gente já coloca o embriãozinho pronto dentro do útero. O nosso quadro de saúde da mulher está sendo um grande sucesso e você que tem alguma dúvida na área sobre saúde da mulher, que tem vontade de engravidar, é só mandar a sua pergunta para a nossa produção, que eu tenho certeza que a doutora Remédios vai ter o prazer em continuar tirando mais dúvidas dos telespectadores. Não é, doutora? Agora temos mais uma pergunta para você e a última de hoje. Doutora Remédios, meu nome é Maria Edilane e gostaria de saber qual é o tratamento mais eficaz para as mulheres que querem engravidar. A gente tem que falar de taxas de sucesso. Os de baixa complexidade, que é o coito programado e a inseminação, elas têm uma taxa de sucesso muito parecida com a taxa de gravidez espontânea. A taxa de gravidez espontânea é em torno de 20%. Então, aqueles casais que não têm problema para engravidar, mulheres abaixo de 35 anos, que tentam engravidar todo mês, a cada 100, só 20 conseguem. O coito programado, a taxa de sucesso se assemelha à gravidez espontânea. A inseminação intrauterina aumenta um pouquinho só, coisa de 5%, porque a diferença é que o espermatozoide não vai ter que atravessar nem a vagina, nem o muco do colo do útero, que às vezes é esse muco que atrapalha que o espermatozoide entre no útero. E também a gente não tem certeza se a trompa vai conseguir pegar o óvulo que teve a ovulação, em torno de 25%. Os de alta complexidade são os melhores, que é a fertilização in vitro e o ICSI, que é em torno de 32% a 35%. Até o momento, a gente não tem nenhum tratamento que seja 100% de sucesso. O que a gente tem é o bebê de proveta, que é o que tem de mais fidedigno, porque a gente já coloca o embrião pronto dentro do útero. Mas o mais importante de tudo isso é o casal não ficar esperando por muito tempo, enquanto isso a mulher envelhece e vai diminuindo as chances de sucesso do tratamento. Então, não é só achar que é nervosismo ou é ansiedade. O certo é você tirar a sua dúvida do que está acontecendo e procurar ajuda o mais cedo possível. Não saia daí, vocês vão conferir no terceiro bloco a matéria com a doutora Ana Carolina, oncologista, e a doutora Sinara, radiologista da São Carlos Imagem. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá.
Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Agora apresento a vocês a doutora Ana Carolina, ela que é oncologista aqui do Hospital São Carlos, e a gente vai conversar sobre quando se preocupar em procurar um oncologista, saber se a incidência na sua família, você também pode correr risco de ter o câncer. Não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Cleane? Um prazer estar no seu programa, prazer conversar com todo mundo um pouco sobre isso. E o grande diferencial, gente, é que a doutora Ana Carolina, ela é cientista, passou um tempo fora pesquisando, se dedicando realmente a essa doença, né, que se tratada com antecedência pode ter cura, não é, doutora? Então, o grande vilão no tratamento do câncer é o diagnóstico tardio mesmo. Diagnosticar precoce é sempre o nosso maior objetivo. E o esclarecimento da população faz parte dessa estratégia, da gente conseguir diagnosticar o câncer num estágio mais precoce. As síndromes familiares, na verdade, elas não são a causa da maioria dos cânceres na população. Elas são responsáveis só por 5 a 10% dos casos, mas é uma parcela da população significativa quando a gente pensa no número de pacientes que têm câncer por ano, né? Então, são estimados para esse ano no Brasil 53 mil casos novos de câncer aproximadamente. Isso significa que a gente tem em torno de 5.300 pacientes portadoras de síndromes familiares de câncer, onde a gente pode intervir e diagnosticar de forma mais precoce, aumentando as chances de sucesso no tratamento, né? Então, existem alguns sinais de alerta para a gente pensar nessas síndromes familiares de câncer. Então, se você tem um caso muito precoce na família, então uma idade de apresentação abaixo da média esperada, se você tem muitos casos de câncer numa família só, você tem casos com apresentação atípica, tipo câncer de mama no sexo masculino, ou se você teve 2 casos de câncer, esses são sinais de alerta que levantam a bandeira que vale a pena procurar assistência médica para a gente ver se preenchem critérios para essas síndromes e aí começar um rastreamento e uma recomendação adequada para cada caso. Muito bom, doutora. Então explica só como é feito esse rastreamento, porque a gente acompanhou há um tempo atrás, que saiu na mídia, né, internacional, que foi o que aconteceu com a atriz Angelina Jolie, onde ela fez a retirada das mamas por conta desse rastreamento que foi feito e detectaram que ela tinha a probabilidade de ter câncer, uma incidência muito grande. Então você pode explicar o que aconteceu? Lógico, Cleane. Sim, na verdade, o que a Angelina Jolie teve foi o que a gente chama de síndrome mama-ovário, que é uma dessas síndromes familiares do câncer. E ela foi, de fato, muito corajosa, né? E ficou ainda mais bonita para o mundo todo com esse ato de coragem, trazendo esse conhecimento que não era muito de acesso à população. Então, na verdade, são mais de 70 síndromes descritas, síndromes familiares hereditárias de câncer. Cada uma delas tem recomendações diferentes.
No caso da síndrome da Angelina Jolie, de fato, a mastectomia profilática, que é a retirada das mamas, assim como a ovarectomia profilática, que é a retirada dos ovários, são as duas medidas que são recomendadas em alguns casos, mas também não são as únicas medidas que a gente pode oferecer para o paciente, né? Então, alguns pacientes podem ficar em rastreamento semestral, fazendo exame de ultrassom, ressonância de mamas. Outros, a gente pode fazer algumas medicações inibidoras de hormônio, que a gente também consegue reduzir bastante a incidência de câncer de mama nessa população. O mais importante é chegar ao médico nesses sinais de alerta para a gente poder conversar, diagnosticar a síndrome, né? A síndrome ela precisa ser diagnosticada laboratorialmente antes de qualquer medida dessa ser tomada. Então, se o paciente preenche os critérios clínicos, o que a gente faz é pedir o sequenciamento genético, que é um exame de sangue, uma amostra de sangue simples. Atualmente a gente está mandando para o laboratório em São Paulo. Então, a gente faz o sequenciamento e, se detectada a mutação daquele gene relacionado à sua suspeita clínica, aí a gente confirma o diagnóstico da síndrome e aí sim consegue propor cada uma dessas medidas. Então, não é porque você teve uma história familiar de câncer de mama forte que existe uma recomendação de tirar as duas mamas, nem de tirar os ovários, nem nada disso. Se você tiver o diagnóstico da síndrome clínico e laboratorial, a gente pode pensar nisso como uma das ferramentas de tratamento. E é importante enfatizarmos, doutora, essa detectação do câncer com antecedência, como já falamos aqui no programa, e o exame de rotina, as pessoas procurarem os seus médicos, realmente em 6 meses, ou uma vez pelo menos no ano, fazer esse seu exame, esse check-up geral que a gente fala, para poder ter esse câncer com mais chance de cura, que é o mais importante, porque a prevenção já fica mais difícil fazer a prevenção quando já se detecta o câncer. Exatamente. Então, uma das formas de prevenção é exatamente o diagnóstico precoce, né? E para a maioria da população que não é portadora dessas síndromes hereditárias, de fato existem recomendações muito claras já para rastreamento de câncer de mama com mamografia, pelo menos a cada 2 anos, né? E o exame ginecológico anual. Existem outros cânceres que também, para a população geral, a gente precisa fazer rastreamento, assim como o câncer de cólon, né? Que a gente precisa fazer colonoscopia periódica. O câncer de próstata também tem indicação de acompanhamento com urologista acima dos 40 anos. Então, existem várias outras porções da população que podem se beneficiar com o rastreamento. Muito bom, gente. Então vamos seguir as dicas da doutora Ana Carolina. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque o nosso programa, o foco é saúde, qualidade de vida, bem-estar. E incentivando as pessoas que estão em casa nos assistindo a procurar ter bons hábitos saudáveis. Claro, então exercício físico, manter o peso dentro da faixa da normalidade, tentar ter uma dieta mais saudável, uma dieta mais rica em frutas e verduras, uma dieta pobre em carnes vermelhas. Essas são medidas simples que a gente pode incorporar facilmente no dia a dia e que alguns estudos já demonstram que tem impacto na redução da incidência de câncer. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar do tabagismo, que é um grande causador de câncer ainda na nossa população. A gente até entende que antes podia ser um charme fumar, porque aparecia nos cinemas e tudo, mas naquela época a gente não entendia os malefícios dessa droga. Mas hoje existem serviços, inclusive em Fortaleza, que podem dar suporte, e cessação de tabagismo é uma coisa que a gente precisa buscar. É isso aí, doutora. Muito obrigada. Você é muito linda, simpática aqui, engrandecendo o nosso programa com esclarecimentos realmente importantes. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Cleane. É um prazer. Olá, bom dia. Eu sou a doutora Sinara Leite, sou médica radiologista da São Carlos Imagens e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o uso de contraste na tomografia computadorizada. Doutora, meu nome é Heloísa. Eu gostaria de saber o que é o contraste e como ele é utilizado. Bom, o contraste ele é um líquido que tem como principal componente o iodo. O iodo é uma substância encontrada normalmente no organismo do ser humano, mas que no contraste ele tem em maior concentração. É uma substância radiopaca. Então ele é utilizado nos exames de tomografia para permitir maior detalhe das estruturas anatômicas
e para avaliar a vascularização e vitabilidade do tecido normal e do tecido doente. Então, ela é uma substância que permite maior diagnóstico, um diagnóstico mais acurado pela diferenciação dos tecidos do corpo humano, certo? Doutora, meu nome é a Thaisa. Eu queria saber da senhora se toda vez que eu fizer uma tomografia eu vou precisar usar contraste. O uso do contraste, ele é feito pela indicação do médico assistente em correlação com o critério do radiologista. Nem todos os exames de tomografia são feitos com contraste. Muitas vezes o exame não necessita de contraste, por exemplo, uma tomografia de joelho. A depender da patologia que o paciente apresente, não necessitará de contraste obrigatoriamente. Doutora, meu nome é Érica Farias e eu queria saber se o contraste ele é prejudicial à nossa saúde e se pode haver alguma reação no nosso organismo. O contraste é uma substância que pode desencadear reações alérgicas, certo? O paciente, quando ele utiliza o contraste, ele pode sentir algumas reações. Normalmente, ele vai sentir um calor. Assim que o contraste é injetado no corpo, ele vai sentir um calor no corpo, uma sensação de tontura, um gosto amargo. Essas são reações leves, certo? São reações passageiras. Na literatura, existem 3 tipos de reações ao contraste, a depender da gravidade. São reações leves, pacientes que têm vômitos, náuseas, uma urticária pequena, um prurido no corpo. Reações moderadas, por exemplo, o paciente tem uma hipotensão, uma urticária mais extensa, um broncoespasmo, e as reações graves, que o exemplo seria um edema de glote. Mas é importante frisar que as reações graves são muito raras, elas acontecem em cerca de 0,04 a 0,2% da população. Isso não deve ser um motivo de medo do paciente não realizar o exame com contraste. Então, prejudicial ele não é. Ele pode desencadear aquelas reações, como eu falei, que são raras. Na maioria das vezes é uma reação leve, o paciente fica só em observação, não necessita de medicações, certo? A não ser naquelas reações moderadas a graves, que o paciente vai precisar de uma assistência maior e uso de medicações para controlar as reações. Doutora, meu nome é Letícia. Gostaria de saber se todas as pessoas podem fazer o contraste e quais são as contraindicações. Em nem todo paciente a gente injeta contraste. Os pacientes que vão ter contraindicação ao contraste são aqueles pacientes com insuficiência renal ou aqueles pacientes que têm os níveis elevados de creatinina e ureia no sangue que não estejam em diálise, certo? Outra contraindicação também é aqueles pacientes que estão em uso de metformina. A metformina é uma medicação usada no diabetes. Então, aqueles pacientes que estiverem usando a metformina, a gente suspende por um período de 24 a 48 horas para realizar o exame com contraste. Então, é uma contraindicação relativa. O paciente pode fazer o contraste, paciente que está usando a metformina, lembrar que ele pode fazer o contraste, mas que tem que suspender 48 horas a 24 horas antes do exame. Doutora, eu sei que a doutora é radiologista e gostaria de saber quais as doenças que o contraste detecta. Isso é uma dúvida de muitos pacientes, com curiosidade, né? Então, como eu falei, existem indicações para uso de contraste. As doenças em que o contraste é necessário para o diagnóstico, certo? Estou falando de contraste endovenoso, que é usado na maioria das vezes nos exames de tomografia, são aquelas doenças, por exemplo, tumores, avaliação de câncer, pacientes que têm aneurisma de alguma artéria, que tem doença coronariana, que tem doença arterial. Aí sim a gente vai necessitar
injetar o contraste para melhor avaliação, tanto para definir a sua extensão e a resposta ao tratamento. Bom, gente, obrigada pela atenção. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas se surgirem outras, estamos aqui na São Carlos Imagem à disposição de vocês para esclarecer dúvidas que mais tarde poderão surgir, certo? Obrigada. Bom, gente, o nosso programa Corpo Estilo de Vida chegou ao final e eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E já esperem o programa do próximo sábado às 9h30 da manhã e a nossa reprise no domingo às 10 horas, pois o nosso programa vem com muitas novidades e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder. Então, desde já, agradeço pela participação das pessoas que ligam, mandam sugestão, continue fazendo isso, entrando em contato com a nossa produção. E se você tem alguma empresa que queira divulgar no nosso programa, é muito fácil, é só entrar em contato através dos telefones que estão na tela, pois vai ser um prazer divulgar o que há de melhor nas empresas cearenses. Um grande abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo sábado e domingo, se Ele permitir. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6.